Boa noite, nós estamos recebendo hoje nossos estúdios do Jornal Goianira o atual vereador Antônio Lopes Júnior, conhecido por todos como Professor Júnior, e nós vamos estar pautando alguns assuntos sobre a nossa cidade. O Professor Júnior, ele tem sido muito polêmico na sua atuação na Câmara, né? Então vamos estar fazendo algumas pautas, algumas perguntas para ele, né? Boa noite, Professor Júnior. Satisfação muito grande, coloco à disposição da população de Goianira para tratarmos de alguns assuntos do cotidiano da nossa cidade, com mais de 60 dias dessa atual gestão, em que foi prometido em campanha uma cidade totalmente daquilo que nós estamos vendo dia a dia e que a população está sofrendo muito. Professor Júnior, como nós sabemos, a nossa cidade, pelo fato de ser uma cidade pequena, né, ocorre algumas situações em que tem umas perseguições políticas. Então nós queremos saber do senhor, se o senhor vem enfrentando alguma perseguição política pelo fato do senhor ter um mandato atuante na nossa cidade. Então assim, a gente quer saber se o senhor está tendo alguma perseguição política, o que o senhor tem a nos declarar sobre esse fato. E o pior de tudo, que é um prefeito que ele desonra a classe política em perseguir as pessoas que foram adversários políticos dele. Ele persegue sem dó quem é contrário a ele. Só que ele vai pagar por isso. A minha família mesmo é vítima disso. O meu filho tem direito às férias agora em março, ele não assina as férias. E ele quer negar até o direito da pessoa de tirar licença para interesse particular. Então é um sujeito que ele está se colocando como ditador. Ele nega o direito das pessoas ter acesso à documentação da prefeitura, que eu mesmo mandei 3 ofícios pedindo informações, e ele está negando a um vereador o direito à informação do que é público. Imagine para o cidadão que a gente chama de comum. Então ele não é dono da prefeitura, ele não é dono da documentação, até porque aquilo que é público é livre. Então é um sujeito que ele tem que saber que ele não é dono da cidade, porque quem são os donos da cidade de Goianira são as 80 mil pessoas que aqui moram. Então, repito, lamentável essa gestão que prometeu o paraíso, prometeu o céu ao morador de Goianira, e por enquanto a gente não vê nada, porque tem algumas situações que tem como dificuldade agora, eram as mesmas dificuldades que o prefeito passado tinha até o dia 31 de dezembro, mas mantinha as gratificações do funcionário, deu todos os dias 1º de janeiro a gratificação dos funcionários determinado por lei, e até agora projeto de valorização do funcionário da população de Goianira não chegou na Câmara de Vereadores. O atribuir algumas dificuldades que a cidade tem a vereadores é uma mentira, uma calúnia e uma infâmia. Então ele se esconde por trás de falácias, mas ele não cumpre aquilo que ele prometeu. O setor Vila Adilaí, Vila Isabel, que ele fez vídeos mostrando Mato Alto até hoje, com mais de 70 dias de gestão. Até hoje, a Vila Adilaí e a Vila Isabel não foi roçado mato, e também será que é culpa do ex-prefeito o mato crescer? Então, são por essas e outras que eu tenho orgulho de ser oposição. Professor Júnior, pela transição de mandato e a transição de administração que nossa cidade teve, o que o senhor tem para falar para nós sobre a contratação de funcionários terceirizados? Porque como entra uma nova gestão, tem uma reforma administrativa, né? Então assim, o que o senhor tem para falar? Tem funcionário contratado pela prefeitura prestando serviço para empresa terceirizada, coisas que eu já denunciei ao Ministério Público, porque essas empresas terceirizadas todas foram contratadas com dispensa de licitação, e hoje não existe mais o emergencial. O emergencial é a prefeitura, de fato, colocar as pessoas para trabalhar no município, não trazer empresas de fora, pagando, por exemplo, R$ 2.400 para o motorista de uma empresa terceirizada e pagar R$ 1.200 para um motorista concursado. Pagar R$ 2.000 e poucos para um coletor terceirizado e pagar um salário mínimo para o coletor concursado da prefeitura. Então, tenho consciência, sim, estamos investigando, já fiz a denúncia pelas dispensas de licitação e a contratação por carta convite de 3 ou 4 empresas terceirizadas que prestam serviço no município de Goianira. E feita na calada da noite. Feito na calada da noite.
O pior de tudo é isso, aquilo que se faz às escondidas ou na calada da noite é porque tem alguma coisa suja para esconder. Tenho conhecimento até das falas em que os funcionários eram obrigados a trabalhar porque, segundo eles não sabem explicar por que estavam, mas simplesmente porque cumprem ordem. Então, por que o terceirizado trabalha de forma até muitas vezes escondido? O que é que tem a esconder? E mais grave ainda, é lamentável, e isso é a política que esse prefeito faz no nosso município. Ele mistura a coisa pública com a coisa particular. Olha, se o funcionário da prefeitura, ou maquinário da prefeitura, ou contratado para esse fim, para esses fins, estava lá no Nova Goianira roçando em um feriado, era para o povo não ver. Por que não roçou a Vila de Laí, que está cheio de moradores, mas o mato está alto, mas deixa de roçar onde é do município, onde tem moradores, e vai roçar o Nova Goianira, que lá não tem nenhuma casa. Então não justifica a prefeitura pegar o maquinário público, com o petróleo público, com o funcionário público, para roçar em um feriado, um loteamento em que não tem um morador sequer ali. Então é lamentável, essa é a forma de fazer política que esse prefeito está aí, misturando o público com o privado, e pior de tudo, que o privado depois não joga R$1 sequer nos cofres do município, porque não tem justificativa do residencial Nova Goianira ou do Nova Goianira estar sendo roçado com maquinário público, porque lá não tem uma casa sequer, e o loteamento vago ou lote vago é de responsabilidade do proprietário. Então é lamentável, e nós vamos mais uma vez entrar com uma ação denunciando esse descaso com o dinheiro público e com as coisas públicas. Lamentável, repito, tem vários e vários setores em Goianira que não foi roçado nenhuma vez, mas o Nova Goianira em um feriado. Então é lamentável, repito, e vergonhoso essa atitude. Professor Júnior, agora uma pergunta muito importante. Sobre as eleições de 2016. Devido a alguns relatos de pessoas e candidatos que foram até o TRE da nossa cidade questionar possíveis fraudes nas urnas, pois algumas pessoas, eleitores e até mesmo os vereadores, na hora que iriam votar, alegaram que haviam problemas nas urnas no momento de digitar e confirmar o voto. Nós queremos saber do senhor o que o senhor tem a nos declarar, a falar para a população de Goiânia sobre as eleições de fato, o que o senhor acha que deve ter acontecido em 2016. Com relação às urnas eleitorais, até que prove o contrário, elas são seguras. Quem programa essas urnas é a Justiça Eleitoral, e até hoje não foi provado nada contra isso. Eu tive uma votação esplendorosa. Do outro lado, o prefeito que eu apoiei, que tem honra de ter apoiado, não teve uma votação tão expressiva quanto que nós esperávamos. Então, não tem como, do lado do vereador a urna está certa, do prefeito está errado. Eu lamento que muitas vezes acontece alguma choradeira, alguma reclamação por parte de quem perde. Então, por parte de quem ganha, a urna nunca vai estar errada, ela nunca vai ter problema. Então, eu levo pelo lado da justificativa, muitas vezes, do candidato não ter tido uma votação expressiva, e vai justificar que o voto não apareceu porque a urna estava errada. Olha, se a urna está errada para A, ela vai estar errada para B e para C. Não tem como ela estar certa para um, ou então ninguém foi lá e digitou votos para o vereador professor Júnior e tirou o voto de um candidato A. Então eu levo pelo lado que isso faz parte da choradeira de quem perde, e porque quem ganha até hoje nunca foi reclamar que teve voto de mais ou voto de menos. Então a urna é a mesma para quem ganha e para quem perde. Agora, se tem erros ou teve alguém reclamando, eles deveriam provar por que não teve. Porque quando eu fui votar, apareceu a foto do prefeito, a minha perfeitamente, e a grande maioria com quem eu conversei falaram a mesma coisa. Então, faz parte do jogo político, e nunca se inventaram uma forma de fazer política tão séria quanto as urnas eleitorais ou as urnas eletrônicas que o Brasil possui. Olha, os funcionários da Justiça Eleitoral, eu não posso dizer muito, mas que esse atual prefeito, ele é bem apadrinhado por pessoas da Justiça, isso é incontestável. Exemplo,
O juiz eleitoral da nossa região, ele é o advogado atual da prefeitura. O juiz eleitoral que cuidava de Goianira ou dos processos eleitorais de Goianira, ele é advogado atual da prefeitura e é o mesmo advogado das duas gestões passadas do atual prefeito. Então, é de desconfiar a influência dessas pessoas ou ter informações de bastidores. Esse atual prefeito, ele foi denunciado pelo Ministério Público por compra de apoio político com material de construção comprado na Araguatinhas. O Ministério Público provou, teve a busca e apreensão, provou através de documentos, e ele foi considerado inocente por falta de prova. Olha, prova maior que essa, foi provado que ele trocou apoio político por tendas com igrejas. Então há influência muito grande, e aí eu afirmo e garanto a vocês que o advogado atual da prefeitura, doutor Vicente, era o juiz eleitoral. Os documentos é aquilo que o Ministério Público apresentou para a Justiça Eleitoral. Então, a documentação, e que se alguém quiser ver, é só procurar o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, que é um documento público de fácil acesso para todos. Eu acredito totalmente, até porque se o Ministério Público faz uma busca e apreensão em que prova que houve a troca de apoio político por material de construção e ele foi considerado inocente, isso é a maior prova de que existe influência, sim. Quantos votos será que essas igrejas deu a esse candidato em troca de material de construção ou de tendas? Então, a maior prova que está aí é que ele foi absolvido daquilo que o Ministério Público pediu, a cassação do registro de candidatura, e ele foi absolvido como insuficiência de prova. Olha, será que o Ministério Público vai fazer uma denúncia daquilo que não existe? Então, é provado por A mais B que a influência é grande demais e que refletiu diretamente no resultado da eleição.